todos pela presença. Que alegria ter a presença de todos vocês. E o tema de hoje sobre relacionamentos abusivos, o que é um relacionamento abusivo e como sair dele, surgiu inclusive, primeiramente surgiu na proposta, né, no convite que eu tive da Vânia para poder fazer uma live no Instagram dela. E após essa live, muitas pessoas elas começaram a se perguntar se elas estão vivendo ou se elas estão tendo atitudes que acabam sendo abusivos. Muitas pessoas começaram a se questionar, a se perguntar: será que eu estou tendo um comportamento abusivo? Né? E eu coloquei uma enquete durante a semana, algumas pessoas me enviaram algumas perguntas, algumas histórias de vida. Inclusive, uma seguidora aqui do meu Instagram, ela me mandou um vídeo onde um homem, né, ele batia na sua companheira, eu acredito, né? Batia na sua companheira, inclusive se filmava e filmava essa companheira com o olho roxo, né? Para você ver, inclusive a pessoa ela tem essa atitude criminosa e ainda se sente satisfeita, feliz, e ainda tem a necessidade de divulgar o que ela está fazendo, né? Então, a gente tem visto, ainda mais em tempos de pandemia, em tempo que é necessário a gente ficar mais isolados, né, por conta do coronavírus, a gente tem percebido que algumas atitudes, alguns comportamentos abusivos, eles têm acontecido e eles têm se potencializado cada vez mais nesse momento, nesse período. Então, por isso, né, é importante a gente falar sobre o tema. No final eu vou indicar 2 livros, tá bom? Para a gente poder conversar e poder trazer uma reflexão e vocês saberem como se livrarem ou lidarem com uma situação dessa, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar o nosso tema. Primeira coisa é a gente identificar o que é um relacionamento e como tem que ser um relacionamento. Primeiramente, minha gente, um relacionamento ele precisa ser satisfatório, precisa ser bom, precisa ser benéfico, e ambas as pessoas que fazem parte desse relacionamento, que estão nessa relação, precisam ter a sua dignidade respeitadas. Tanto um quanto o outro precisa estar feliz nessa relação. Não é somente um lado feliz e um outro lado se abdicando da sua vida em prol do relacionamento. Então, minha gente, um relacionamento, para ele ser feliz, para ele ser saudável, ambos precisam estar satisfeitos e felizes nessa relação, né? E tendo essa perspectiva, tendo esse pensamento, como a gente faz para identificar um relacionamento abusivo? Em primeiro momento, é muito difícil você identificar quando você está numa relação abusiva. Até porque, no início, as pessoas elas estão muito envolvidas, estão muito apaixonadas, elas estão muito romantizadas, elas estão com muito medo de perder a outra, e elas estão sempre mostrando o seu lado mais bonito, o seu lado mais perfeito, o seu lado mais positivo. Então é muito difícil, em primeiro momento, você identificar se você está numa relação abusiva ou não. Até porque algumas características de um abuso em uma relação é transvestido ou comparado ou confundido muitas das vezes com coisas positivas, né? Eu não vou dizer que ciúme não aconteça e que as pessoas não tenham ciúme. De certa forma, o ciúme demonstra um certo medo, né? Um medo de perder o outro, uma insegurança que é natural. Todos nós, seres humanos, temos medo de perder, de fato, aquele que a gente ama, né? Aquele que a gente ama, que a gente tem carinho, a gente tem esse medo
Em algum momento na nossa infância, a gente se sentiu preterido ou colocado de lado, ou talvez não cuidado da forma que a gente achou que precisava. Então, essa insegurança é natural. Mas o que acontece no início, né, de um relacionamento abusivo? Justamente isso. O ciúme acaba sendo confundido com amor, pois nem sempre, muitas das vezes, né, o outro é muito ciumento, o outro age, tem atitudes de posse, né, em relação ao outro, extrapola na sua insegurança, né? E a mulher geralmente, né, porque a mulher ou o homem, todos os dois, como estão muito apaixonados, acabam criando um mecanismo de defesa onde elas pensam que, bem, ele está agindo dessa forma é porque ele me ama, né? Porque ele confia em mim. E a frase que a gente escuta muito nesses momentos é: eu confio em você, mas eu não confio nos outros, né? Então, assim, a gente percebe esse ciúme, primeiramente, acaba sendo confundido com amor, né? Então, a gente percebe esse ciúme excessivo, né? E onde uma das pessoas, uma das partes, que é sempre aquela que é abusada, ela obedece cegamente em nome da harmonia, e se você percebe esse tipo de comportamento, já é para você ter uma sinalização de que pode estar havendo o início de uma relação abusiva, tá bom, minha gente? Inclusive eu peço até para que vocês que queiram acrescentar, queiram colocar as suas perguntas, as suas dúvidas. É bom que vocês vão trazendo conteúdo e eu vou entendendo aquilo que é importante para vocês e o que, de fato, a psicologia ela pode ajudar. O meu grande objetivo aqui é trazer ferramentas, trazer conhecimento que possa ajudá-los na vida de vocês. A Bela, ela diz assim: o relacionamento abusivo pode acontecer com amigos também? Pode sim. Pode. A gente pode desenvolver, inclusive, uma dependência emocional nesse relacionamento de amigos, de amizade. Então, quando esse ciúme excessivo, essa pessoa, né? Porque o que a gente vai perceber mais para frente, que uma das grandes artimanhas e buracos, né, que o relacionamento abusivo pode trazer para uma pessoa é justamente isolá-la das outras relações, né? Então, se um amigo, né, ele te isola de outras relações, se ele não permite que você tenha outras amizades, que você tem que viver em função dele, isso se constitui sim um relacionamento abusivo, tá? Daqui a pouco, mais para frente, eu vou trazer 8 passos para a gente poder ajudar ou poder se ajudar ou poder sair desse relacionamento abusivo, tá bom, minha gente? Então, a gente percebe um ciúme excessivo, um ciúme que às vezes é confundido com amor, né? Inclusive a gente escuta algumas frases como: eu acredito em você, eu confio em você, mas não confio nos outros, né? Ou a gente acaba percebendo, né, esse tipo de comportamento no início de um relacionamento abusivo. E o que essa pessoa, com esse ciúme, com esses comportamentos, né, acaba fazendo com a pessoa que sofre o abuso, né, dentro da relação? Ela acaba isolando essa pessoa, né? Você passa a não ter mais amigos, pois o homem que abusa vai dizer sempre que as suas amizades elas são maléficas. Por exemplo, o abusador, quando percebe, né, que a sua companheira ela tem uma amizade com um homem, o que ele vai dizer? Esse cara aí, ele está dando em cima de você, ele quer algo com você, né? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai te minar naquela relação ali. E aí a pessoa, para poder manter a paz, manter a ordem, né, manter a relação, ela acaba realmente se afastando daquele amigo e das outras relações de amizades com homens. E
que acontece também do lado feminino, né? Ah, a sua amiga te chamou para jogar um vôlei. E aí, esse abusador vai dizer que, olha, essa pessoa que tá te levando, né, vai te levar para jogar vôlei, tá te convidando, ela quer te apresentar uma outra pessoa, ela não presta. Olha, eu olhei lá no Instagram dela que ela tinha determinada atitude e, mais uma vez, para a pessoa, né, que está envolvida naquela dependência emocional, o que ela acaba fazendo? Cedendo também, e aí corta relações com aquela amiga e corta relações com aquele amigo, e sempre acreditando, né, que está fazendo o que é bom para a harmonia do relacionamento, né? Inclusive a Roberta, ela diz assim, ó: exato, Daniel, a posse, o ciúme, a manipulação são comuns no relacionamento abusivo. É isso aí. Essas são as palavras que a gente identifica em relacionamentos abusivos: a posse, o ciúme e essa manipulação, né? Justamente relacionado com aquela pessoa que está mais enfraquecida na relação, que acaba aceitando determinada atitude, né, do companheiro. Então, primeira coisa ele vai te isolar, e a pessoa acaba ficando dependente, inclusive em diversas esferas na relação. Primeiro, ele diz que ele te isola das suas amizades, te isola do teu convívio familiar, te isola inclusive dos teus compromissos profissionais. Muitos desses abusadores, inclusive eu recebi vários relatos aqui pelo Instagram, esses abusadores, eles fazem isso, eles querem que a pessoa não trabalhe, que ela não tenha que ela não tenha uma independência financeira, que ela não cresça, que ela não seja melhor do que ele, inclusive. Então, esse abusador, ele vai fazendo isso, ele vai minando, ele vai isolando essa pessoa de todo o crescimento, de toda a autonomia. Essa pessoa vai perdendo a liberdade, ela vai ficando dependente financeiramente, ela vai perdendo a sua autonomia, fica fragilizada e acaba por ser uma estratégia para te isolar do mundo. A pessoa fica cada vez mais sob controle do abusador. E muitas das vezes esse abusador, inclusive, ele age de forma agressiva, né? Ele age de forma agressiva. Ele te segura, ele te esmurra, ele, inclusive, muitas das vezes, ele pode até não bater em você, mas ele bate na parede, dá um soco na parede, que revela, né, a gente que é psicólogo, a gente entende isso, revela que no fundo ele queria dar um soco em você. E aí ele vai gerando o que na pessoa que está vivenciando isso? Gera medo, né? Gera medo. Inclusive, uma das formas de abuso, inclusive, vocês estão me ouvindo? Acho que deu uma... Não sei o que aconteceu com o Instagram, mas ele parou. Vocês conseguem me ouvir? Inclusive, vou aproveitar aqui, ó, eu vou ler alguns comentários muito pertinentes de vocês, né, que estão contribuindo bastante. Ó. A Roberta, dona Psi, ela diz assim, ó: ninguém vem com rótulo abusivo, rótulo de abuso. O abuso é um processo de desconstrução das qualificações da pessoa, no trabalho, em casa, na relação. A intenção é subjugar o outro. A Janaína: os abusadores tiram a autonomia e a autoestima. A Caminastre, é o que está aqui, Caminastre: concordo, o abuso é um processo. Então, minha gente, e é justamente isso que acontece. Primeiramente, o abusador, ele vai te isolar de tudo, te desqualifica, ele te retira justamente da condição de autonomia, ele vai te isolando, vai tirando a sua rede de contatos, a tua rede de ajuda, e a pessoa fica cada vez mais presa, né? Presa e dependente desse abusador. Quando se está num relacionamento abusivo,
é complicado, pois não é fácil, minha gente, sair dele, pois muitas das vezes você se encontra dependente financeiramente. Inclusive, eu tenho contato, né, com muitas pessoas, algumas até que saíram desse relacionamento abusivo, algumas que ainda se encontram nesse relacionamento abusivo, e o que elas costumam me dizer é que quando elas entram nessa relação, elas entram meio que de forma gradativa, sem perceber, elas vão aceitando muita coisa do companheiro, né? Esse ciúme excessivo, essa desqualificação, essa retirada da autonomia dela em vários âmbitos, as amizades, né, que acabam sendo distanciadas, o contato com a família que acaba sendo distanciado, e aí essa pessoa, ela se encontra sozinha, inclusive até com vergonha de entrar em contato com os seus familiares, em refazer as amizades, né? Reencontrar os seus amigos. Então isso vai acontecendo, né? E a pessoa acaba ficando presa, acaba ficando cada vez mais à mercê, dependente daquela pessoa, fica verdadeiramente dentro de um buraco, né? Nos relacionamentos abusivos. Então muitas pessoas dizem que não é fácil sair de uma relação dessa, né? E sabe qual é o pior disso tudo? De toda essa situação? É que o abusador, ele quando te retira toda essa autonomia, quando ele te retira todo esse brilho, e quando você acaba perdendo inclusive a sua dignidade, a sua identidade, você acaba perdendo a sua subjetividade, você acaba deixando as condições essenciais de gente, de pessoa, e você vive ali presa, prisioneira, subjetivamente, prisioneira afetiva daquela pessoa. É que o abusador, em muitos dos casos, ele começa inclusive perder ele acaba se desinteressando de você e acaba te traindo e procurando outras relações, né? Então a gente acaba percebendo isso, né? Inclusive existem alguns estudos, algumas pesquisas, inclusive eu escutei já de algumas pessoas me dizendo isso, né? O abusador, ele faz tudo isso, ele te retira toda a dignidade, te isola e ele se desinteressa de você, né? Então é basicamente isso, né? Que uma relação abusiva ela acaba causando na pessoa, né? Deixa eu ver aqui mais alguns comentários, ó. Meninas, para haver um abusador, tem que existir a abusada ou abusado, isso mesmo. Por isso precisamos nos informar, conhecer, buscar melhorias. Isso. Inclusive, minha gente, um antídoto contra relacionamentos abusivos é justamente autoconhecimento. Quanto mais você se autoconhece, quanto mais você trabalha a sua autoestima, quanto mais você se ama, você se apaixona por você, você dificilmente entra numa relação abusiva. Porque você tem posse de você. Você não está querendo projetar no outro a realização da sua felicidade e dos seus desejos. É isso que a gente percebe. Às vezes as pessoas entram num relacionamento abusivo porque no fundo do fundo elas têm um sonho, elas têm um desejo e elas projetam isso no outro. Elas não vivem, elas não constroem os seus desejos, os seus sonhos, não se realizam. Inclusive eu conheço casos de pessoas que sonham em ser mães, né? Sonham em construir uma família, porque não teve uma boa família na infância, a mãe, o pai não tiveram um bom relacionamento. E aí elas encontram alguém e projetam nessa pessoa todo o seu desejo de realização. É como se o outro fosse a concretização da sua própria felicidade. E aí elas ficam cada vez mais fragilizadas e dependentes emocional do outro. E aí elas aceitam tudo. Elas aceitam, inclusive, esses relacionamentos abusivos. Então, eu vou, inclusive, entrar aqui, vou ver algumas perguntas, né, que eu acredito que eu tenha respondido.
Quando identificar que isso não está bom? Então, quando identificar que o relacionamento não está bom, relacionamento, né, que acaba sendo um relacionamento abusivo, quando você começa a perder a sua identidade, quando você começa a se isolar das pessoas, quando você começa a perder o contato com a sua família, com seus amigos, quando você passa a não ter uma vida. E isso não é bom, você perde a sua identidade. Então, realmente, isso não é bom. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma questão. Eu acredito que eu tenha respondido todas as perguntas que surgiram durante a semana. Como identificar um relacionamento abusivo? Como eu disse no início, é muito difícil você identificar de início esse relacionamento abusivo, porque ele vem muitas das vezes disfarçado de um ciúme que por si acaba estando disfarçado em uma espécie de amor, né? Eu faço isso porque eu te amo, tá? Então, quando vocês começarem a perceber que o outro está te isolando, está te retirando da sua rede de contatos, da sua família, dos seus amigos, comece a abrir os olhos, porque isso é um relacionamento abusivo. E outra coisa, minha gente, a gente percebe o feminicídio, a gente percebe violência contra a mulher, a gente percebe muitos acontecimentos aí tristes relacionados às mulheres, geralmente, né? E qual seria o antídoto? É trabalhar a prevenção. Mulheres, se vocês percebem esse tipo de relacionamento abusivo, saiam fora, né? Porque o abusador, o que ele vai fazer? Ele vai te minar, ele vai te fragilizar em todos os âmbitos da sua vida, a ponto de você perder força, de você de fato entrar num buraco onde você vai ter muita dificuldade de sair. Então, vocês estão percebendo que estão em um relacionamento abusivo? Tenham coragem, fortaleçam a autoestima de vocês, olhem para vocês, olhem com amor, olhem com carinho para vocês, se amem, porque contra o amor próprio, contra a autoestima, não há nada que nenhum relacionamento abusivo que tenha um poder maior, né? E o relacionamento abusivo, ele é expresso por palavras, ele é expresso por atitudes, muitas das vezes por violência também, por violência psicológica, né? Inclusive a Regina, um abraço, Regina, ela está perguntando se o relacionamento abusivo pode ser também com palavras, também. Então é isso, minha gente, ó. Se vocês estão num relacionamento e que vocês percebem que esse outro que está se relacionando com vocês, ele está te isolando, ele está te fragilizando com seus contatos sociais, com a sua família, com os seus amigos, né, com o seu sonho profissional, a sua realização em diversas áreas da sua vida. Se você percebe esse tipo de comportamento, comecem a abrir os olhos, que pode ser que você está vivenciando um relacionamento abusivo, e esse relacionamento abusivo, a gente acaba vendo, né, pela história, não tem um final muito feliz, tá? Então, ó, abram os olhos, trabalhem a autoestima, se amem, se cuidem, façam terapia, né? Trabalhem essa autoestima, se autoconheçam, que dificilmente vocês vão entrar num relacionamento abusivo. E aí, gente, eu enumerei aqui 8 passos para quem está vivendo um relacionamento abusivo, para quem saiu do relacionamento abusivo, o que fazer, né? Então eu fiz uma pequena reflexão, onde eu trouxe alguns passos, que aí eu já vou finalizar a nossa live, finalizar essa nossa conversa, que eu espero que tenha sido benéfica, que tenha, de certa forma, aberto os olhos de vocês, né? Tanto homem quanto mulher, todos nós podemos ser vítimas de um relacionamento abusivo. Então, que a gente possa abrir os nossos olhos para essa realidade e tomar cuidado para não entrar. E se entrar,
no relacionamento abusivo. Eu vou trazer aqui 8 passos de forma bem didática para ajudá-los nessa situação, tá bom? Primeiro passo, minha gente, é tomar consciência de que você está em um relacionamento abusivo. Muita gente não sai do relacionamento abusivo porque não quer olhar e ver, não quer tomar consciência de que está no relacionamento abusivo, tá? Segundo passo, tomar a decisão de sair desta relação abusiva. Porque, minha gente, o relacionamento abusivo, ele traz muito sofrimento, muita tristeza, depressão, ansiedade. Então, primeiro passo, você tem que tomar consciência e depois você tem que decidir sair desse relacionamento abusivo. Terceiro passo, muitas vezes a pessoa sente vergonha de buscar apoio, sente vergonha de procurar a sua família porque se distanciou, sente vergonha de procurar reatar as amizades, procurar os seus amigos porque se afastou. Então, minha gente, olha, terceiro passo é um pouco difícil, mas é um passo que é muito eficaz. Buscar rede de apoio, retome os vínculos que se perderam, porque a grande força do abusador é justamente retirar de você esses vínculos e te envergonhar. Então, busque apoio, busque a sua rede de apoio. Restitua a sua autoestima, é o quarto passo. Aprenda a se amar, aprenda a olhar no espelho todos os dias e se apaixonar por você mesmo. Tá? Então, restitua a sua autoestima. Quinto passo. Muitas das vezes é necessário até você ir com alguém dessa rede de apoio. É você conversar com esse parceiro que você quer sair dessa relação. Às vezes não é fácil, tá? Por isso que é necessário você ter uma rede de apoio. Alguém que vai te apoiar nesse momento. Porque em algum momento precisa se fazer um rompimento com esse relacionamento abusivo. E aí tem que se tomar uma atitude. Você precisa tomar essa atitude. Mas aí é necessário você ter cautela. Você ter uma rede de apoio para poder fazer isso. Tá bom? Depois que terminou o relacionamento abusivo, depois que você saiu dessa relação, é saudável e é necessário. Inclusive, é tudo bem você fazer isso. É tudo bem. Não tem nenhum problema nisso. Você evitar contato com o abusador. Tem gente que sai do relacionamento abusivo e vai lá e procura contato, fica procurando ele no Facebook, no Instagram, fica querendo saber da vida dele. Enquanto você não romper essa relação com esse abusador, enquanto você não cortar o vínculo de fato, você nunca vai se libertar dessa relação abusiva. 7. Cuide de você. Autoestima, faça terapia, faça novos amigos, restitua vínculos familiares. É muito necessário isso. Tá? E o 8º passo para você sair dessa situação de relacionamento abusivo, que, como eu retorno a dizer, não é fácil sair de um relacionamento abusivo, tá? Não é fácil, mas a gente precisa ter coragem, né? Então, o 8º passo, avaliar quais foram as falhas neste relacionamento com o objetivo de prevenir de entrar em um novo relacionamento abusivo, tá? Então, o que você fez no último relacionamento abusivo, né, que você teve, o que você fez, como você permitiu que o abusador ele te tirasse a liberdade, a autoestima, a dignidade de pessoa. Então, avalie o que você fez. Quais foram as autorizações que você deu para o outro? Avalie isso e firme o propósito de não mais permitir que isso aconteça, né? Como diz uma música, né? Uma música, inclusive do Padre Zezinho, ele diz o seguinte, ó: um erro na vida
não significa uma vida de erros. Então, que a gente possa identificar, né? Pensar, refletir sobre toda essa realidade e tomar cuidado para que a gente não transforme a nossa vida no erro e que a gente possa ter a consciência de que um erro na vida não significa uma vida de erros. Não é necessário você ficar se culpando, mas é necessário você tomar a atitude de reconhecer os seus falhas, reconhecer a autorização que você deu para o outro, e aí você trabalhar isso em você, e aí você justamente desenvolver a qualidade e a saúde, tá bom? Então, eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam essa live, foi bem rápida, né? Trabalhei o tema, né? Você que está entrando agora sobre relacionamentos abusivos, falei da dificuldade de se identificar quando as atitudes do outro são atitudes de abusador. Não é fácil, porque aí a gente está envolvido emocionalmente, e aí a gente confunde ciúme com amor, com prova de amor, e aí a gente acaba perdendo o contato com as pessoas, com a sociedade, com os familiares, com os amigos. Vivemos em função dos outros, a gente vai perdendo a autoestima, a gente vai perdendo a autonomia, a gente acaba ficando, inclusive, presos e dependentes em diversos âmbitos, inclusive financeiramente. A gente começa a perder sonhos, começa a perder brilho, né? E acaba sendo difícil sair desse relacionamento. Mas eu venho dizer para vocês, tá? Eu venho atestar para vocês que há possibilidade sim de sair. Vocês conseguem sair, é possível sair desse relacionamento abusivo. Basta que vocês redescubram o território bonito que é cada um de vocês. E que vocês possam redescobrir todos os dias a autoestima, o amor próprio e não permitir que abusadores venham lhe roubar de vocês mesmos. Tá bom? Então, eu quero agradecer a todos pela presença. Obrigado pelo carinho. Compartilhem essa live. Em breve estarei postando no YouTube, no meu canal do YouTube. E foi uma alegria ter a presença de vocês. Espero, do fundo do coração, ter podido, através da psicologia, através dessa fala, né, que eu possa ter desenvolvido em vocês uma atitude de saúde, de qualidade. Tá bom? Muito obrigado. E vou aproveitar e dar 2 indicações de livros, tá bom? Ó, o primeiro livro, ele é da editora Paulinas. Ele foi produzido pelo Instituto Patrícia Galvão, que ele vai falar de violência doméstica e familiar contra mulheres, um problema de toda a sociedade, ó. É um bom livro, uma ótima reflexão, tá bom? Que se a gente previne entrar numa relação abusiva, a gente consegue prevenir, inclusive, que ocorra, né, esse tipo de situação tão triste, que é a violência doméstica e familiar. E também vou indicar um livro que eu acho assim, muito pertinente, muito bom, muito inteligente, inclusive a proposta do autor, ó, o Padre Fábio de Mello. Ele escreveu um livro que se chama Quem Me Roubou de Mim? O sequestro da subjetividade e o desafio de ser pessoa. Tá? Então eu indico aqui esses dois livros, essas 2 reflexões aqui, para nos ajudar a pensar, a refletir e a desenvolver esse amor próprio, essa autonomia e essa saúde emocional, tá bom? Então, uma boa noite para todos, um excelente final de semana e um grande abraço e obrigado. Tchau, tchau!